Existem duas coisas na vida que nós trabalhamos para deixar para uma próxima geração, seja para filhos, seja para pessoas que nos admiram, seja para as próximas gerações. Nós precisamos deixar pelo menos duas coisas, né? Herança e legado. Herança é o que nós deixamos para as pessoas, legado é o que nós deixamos nas pessoas. E se a gente tiver que escolher entre uma e outra, deixe legado, tá? Porque a herança sem legado pode ser uma maldição. E o legado sem uma herança pode ser um grande presente. Se puder deixar os dois, bom demais, faça isso. E a grande verdade é que, para que nós possamos deixar um legado, nós precisamos viver uma vida com propósito. E o que é viver uma vida com propósito? É viver uma vida de propósito, com intencionalidade, sabendo o que eu estou fazendo todos os dias. É desligar o botão do automático. O que é o botão do automático? É quando a vida vai passando dia após dia e a gente olha e fala assim: caraca, como o tempo passa rápido. Nós já estamos quase comemorando um outro Natal, já é quase um novo Réveillon, e parece que foi esses dias e está tudo passando muito depressa. A grande verdade é que se eu vivo uma vida intencional ou não, a vida vai passar muito rápido, o tempo vai passar muito rápido. Então nós precisamos adotar uma postura. Qual postura? Assumir uma vida com propósito. A partir daí nós vamos ver que de fato valeu a pena viver. Muitas pessoas, a gente que lê, a gente que escuta, e principalmente como eu, gosto de ouvir pessoas mais velhas carregam consigo, boa parte delas, grandes arrependimentos. Grandes arrependimentos de algo que poderia ter feito mais, de algo que poderia ter feito diferente, de algo que poderia ter mudado. E nós precisamos entender que se nós temos a oportunidade hoje de viver uma vida com propósito, então por que não fazer? Mas o que é uma vida com propósito? Então eu quero compartilhar um pouco contigo e depois a gente volta a falar sobre isso, ok? Mateus capítulo 10, versículo 39, a palavra do Senhor diz assim: quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. Esse é um texto cujo qual Jesus está passando um direcionamento para aqueles que querem ser seus discípulos, aqueles que querem caminhar com eles. E qual é a perspectiva que nós lemos a palavra do Senhor? Qual é a perspectiva que nós lemos a Bíblia? Nós temos que tomar muito cuidado. Porque muitas vezes a gente pode ler isso aqui achando que Jesus, por uma vaidade, deseja que a gente saia abrindo mão de um monte de coisa simplesmente porque ele acha que é legal. Não, a gente precisa entender que existe um propósito nisso. E quando Jesus fala que se eu ficar correndo desesperadamente atrás da minha vida, tentando correr atrás desesperadamente das minhas realizações, tentando correr desesperadamente atrás daquilo que preenche, entre aspas, os meus vazios, nós vamos correr um sério risco de perder a nossa vida, porque nós vamos correr atrás disso o tempo todo, e no final das contas a gente vai perceber que quanto mais a gente corre atrás disso, parece que mais isso corre da gente. E aí ele vai ensinar um segredo, ele vai: agora quem perder a sua vida, esse perder a sua vida não é simplesmente falar assim: ah, tô nem para mais nada, ah, quer saber, desiste de tudo. Não, esse perder a sua vida é abrir mão de um conforto momentâneo, é abrir mão de projetos momentâneos, de pensamentos momentâneos, de intenções do coração momentâneos, por amor a Ele, pelos ensinamentos dEle, pela direção dEle. Aí sim nós encontraremos o que de fato nosso coração precisa. Qual é o grande perigo e o grande risco de nós seres humanos? Nós tentamos preencher o nosso coração com a nossa própria força, com o nosso próprio entendimento, correndo atrás daquilo que a gente acha que é o melhor para nós, e no final das contas, eu não preciso nem te dizer isso, no final das contas a gente fica frustrado. No final a gente fala: meu Deus, parece que foi uma alegria muito passageira, parece que foi uma realização muito passageira. Mas quando a gente decide entender que precisamos caminhar na direção em que Jesus nos convida a caminhar, por mais que momentaneamente parece perca, nós vamos perceber que seremos pessoas plenas, pessoas completas, e mais do que isso, cumpriremos o nosso propósito, não só para o hoje, não só para essa geração, mas também para a nossa posteridade. E deixa eu te contar uma história. Certa vez eu estava num ambiente, eu comecei a ver uma reportagem, e nessa reportagem falava de 3 jovens que haviam desaparecido da Britânia. 3 jovens, entre adolescência e juventude, haviam desaparecido.
Os pais não sabiam onde estava, a polícia não sabia onde estava, e começou então uma procura por essas garotas. E através de uma busca, a polícia britânica confirmou que essas 3 estudantes, após sair da escola, haviam planejado uma fuga. E elas simplesmente viajaram à Turquia, saíram de Londres, foram para a Turquia e depois entraram na Síria. E nessa reportagem, o repórter dizia que tudo indicava que essas jovens haviam se juntado a um grupo de terrorismo lá do Estado Islâmico. Então, só para você entender, 3 jovens em casa, ali com o pai, com a mãe, tudo certinho, tudo tranquilo, indo para a escola. Do nada eles fugiram, um plano de fuga, fugiram e foram fazer parte de um grupo terrorista. Eu fico pensando, o que chamou a atenção dessas jovens para que elas pudessem fazer isso? Elas abandonaram tudo o que elas tinham para viver uma vida, se isso for verdade, uma vida de terroristas. A atitude dessas garotas, quando eu vi essa reportagem, ela despertou um sentimento dentro de mim. Porque muitas das vezes, as pessoas estão dispostas a fazer muitas ou qualquer coisa para ir em busca dos seus planos, dos seus projetos, dos seus sonhos, ou daquilo que na cabeça delas é a conta que vai fechar. E a pergunta é, o quanto estamos dispostos a nos doar ou a avançar por aquilo que acreditamos de verdade? Então, o que vai caracterizar o quanto eu acredito, o quanto eu me envolvo, o quanto eu amo aquilo que eu vivo, e no caso aqui a presença de Deus, a vida que Deus tem para mim, não é simplesmente o falar, não é simplesmente o vir à igreja, é o quanto eu estou disposto a me envolver, o quanto eu estou disposto a me doar. E aí me veio à memória uma história dos missionários moravianos. Eu não sei se você já conhece a história, te encorajo a ler a história desses missionários, uma história que sempre mexeu muito com o meu coração. A história desses missionários que se entregavam ao mundo por amor a Cristo e por amor a almas. O movimento de missionários moravianos foi liderado por um homem chamado Zinzendorf. Parece o nome de um artista do Senhor dos Anéis. Zinzendorf. Esse homem teve um encontro com Cristo ainda criança, ainda na sua infância. Olha o que ele disse: ainda na infância eu amava o Salvador e tive comunhão abundante com Ele. Aos 4 anos comecei a buscar sinceramente a Deus e decidi tornar-me um verdadeiro servo de Jesus Cristo. Quantos anos? 4 anos de idade. É por isso que nós precisamos levar os nossos filhos a Cristo. É por isso que nós precisamos ensinar o caminho de Jesus para os nossos filhos. Não para obrigá-los a viver algo que nós achamos que é certo, mas para permitir com que eles conheçam essa porta. E que quando eles conhecerem verdadeiramente, não vai ter outra porta que eles queiram estar, além dessa que é Jesus. Olha só. Ele escolheu como lema da sua vida uma frase. Zinzendorf dizia: tenho apenas uma paixão, é Jesus, Jesus somente. Aos 10 anos ele liderava um grupo de crianças e adolescentes, os incentivando a entregar todo o controle da sua vida a Cristo. Quantos anos? 10 anos. Com apenas 20 anos de idade, já havia formado no curso de Direito e viajado parte do mundo em busca de conhecer mais do Evangelho e impactar mais vidas. No retorno da sua viagem, ele se apaixonou. Ele conheceu uma mulher e ele se apaixonou por essa mulher. Mas ele estava tão focado no seu objetivo, que ele decidiu renunciar a essa paixão, porque dizia que Deus tinha chamado ele para um propósito específico na sua vida. Propósito específico, tá? Não é todo mundo que faz isso. Ele foi o líder do maior ministério missionário protestante de todos os tempos. Os moravianos foram praticamente os pioneiros em missões protestantes estrangeiras e enviaram num curto espaço de tempo mais missionários do que todos os protestantes juntos durante 200 anos de protestantismo. Então,
esse homem, com a sua vida, com a sua fé, com a sua atuação, ele inspirou e ele incentivou milhares de jovens a viver também uma vida de propósito. Porque a grande verdade é que nós fomos chamados para sermos influenciadores. Nós fomos chamados para ser incentivadores. A nossa vida precisa despertar em alguém o desejo de viver uma vida com propósito. E aí um certo dia, e foi por isso que eu lembrei dessa história, 2 jovens de apenas 20 anos de idade, eles ficaram sabendo que existia uma ilha no leste da Índia, cujo dono dessa ilha era um britânico agricultor e ateu. E esse tinha tomado das florestas da África mais de 2.000 pessoas e feito delas seus escravos. Então ele comprou uma ilha, ele tinha uma ilha, e ele comprou 2.000 escravos e colocou dentro dessa ilha. Ele era um ateu. A conta que esses meninos de 20 anos fizeram ao entender essa história essas pessoas vão viver e morrer sem nunca ter ouvido falar de Cristo. Eles então tentaram ir pregar para eles. Aí os jovens decidiram, vamos lá, vamos tentar pregar para eles. E tentaram falar com esse homem, que era o dono desses escravos. E o homem disse, não, vem falar desse Jesus aqui não, eu nem acredito, vem falar de Deus aqui não. E mandou os meninos voltarem. Os meninos voltaram para casa, fizeram um propósito de oração, buscaram em Deus em oração, e voltaram naquele homem e fizeram uma nova proposta. Qual foi a nova proposta? A proposta agora é: nós nos entregaremos como seus escravos, se nos permitirem pregar para essas pessoas. E eles decidiram então se entregar como escravos naquela ilha, sabendo que nunca mais poderiam voltar. Sabendo que nunca mais poderiam voltar para ver suas famílias, nunca mais poderiam voltar para os seus amigos, nunca mais teriam a oportunidade de fazer uma faculdade. Eles viveriam e morreriam dentro daquela ilha como escravos. O que fez eles tomarem essa decisão e essa atitude? Eles colocaram na balança. E quando colocaram na balança, eles entenderam que valeria muito mais a oportunidade de pregar para aquelas 2.000 pessoas do que fazer qualquer outra coisa na vida deles. E a gente fica analisando isso, e a gente fica pensando, poxa, o quão ousados são esses garotos, sim ou não? Que proposta ousada! E então eles voltaram para casa, despediram dos seus pais, despediram dos seus amigos, despediram do grupo de missionários, e agora eles estão embarcando em um navio para aquela ilha deserta, sem direito de volta. E quando o navio toma uma certa distância, esse grito ficou marcado na história, quando o navio pega uma certa distância, eles gritam para todas as pessoas que haviam ficado chorando, emotivos, por conta daqueles jovens que estavam indo, e eles gritaram a seguinte frase: que o cordeiro que foi morto receba a recompensa do seu sacrifício. Eles simplesmente encontraram uma maneira de viver com um propósito muito bem estabelecido, e esse propósito fizeram com que eles deixassem de viver a própria vida, para viver uma vida que Deus havia preparado para eles. Aqueles jovens descobriram um propósito que estava além da vida deles. Eles deixaram suas vidas por amor a Deus e por amor ao perdido. Eles tiveram a oportunidade de anunciar o evangelho para 2.000 pessoas que jamais teriam acesso ao mesmo. Tá bom, aí pastor Léo, o senhor está me falando isso, mas isso é muito radical, isso é muito profundo, isso é muito ousado, e eu concordo com vocês. Mas sabe qual é o problema? Não é isso. Eu olho para a história dessas meninas que abrem mão de tudo para viver algo que, ao meu ver, não faz sentido nenhum. Eu vejo outros jovens que abrem mão de tudo para viver algo que para mim faz todo sentido. E o que isso tem a ver conosco? O que isso tem a ver conosco é que muitas das vezes nós não estamos dispostos a sacrificar nada para viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas.
Eu não estou aqui falando que vocês vão ter que se vender, vão ter que ir para uma ilha, porque isso é um chamado específico de Deus para algumas pessoas. Mas o que eu quero dizer, e que o Espírito Santo tem ministrado no meu coração, é que existem algumas coisas que nós podemos fazer e ainda assim não estamos fazendo. O que eu quero dizer é que assim como aquela ilha de 2.000 pessoas era o campo missionário desses 2 jovens, existe um campo missionário para cada um de nós que estamos aqui, e muitas das vezes nós nem quer se importamos com isso. Vivemos em um tempo e um contexto totalmente diferente. Não quer dizer que você tem que parar de viver, não quer dizer que você tem que parar de se divertir, não quer dizer que você não deve aproveitar os seus amigos, a sua família. Não é isso que eu estou falando. Eu não estou aqui trazendo um tipo de evangelho, vocês sabem que vocês estão acompanhando minhas últimas palavras, um tipo de evangelho que a gente se torna um careta, para de viver e a partir de então a gente fica bitolado. Não, é nada disso. O que eu quero dizer é que no meio disso tudo existe um ponto de equilíbrio. E onde está esse ponto de equilíbrio? Existem pessoas que precisam conhecer Jesus. Existem pessoas que precisam daquilo que nós carregamos. Existem pessoas que precisam de um abraço seu, de uma palavra sua. Existem pessoas que precisam ouvir você falar, às vezes, uma coisa que pode mudar completamente a vida dele. E se nós não estivermos dispostos a fazer isso, pode ser que nós não entendemos de fato o que é viver uma vida de propósito. Apenas precisamos entender que existe um propósito de Deus. Existe um propósito de Deus sobre todas as coisas. Nada acontece por acontecer. Existe um propósito de Deus. E nós precisamos nos recapitular que uma vida de intimidade, comunhão com Deus, nos leva a viver a direção dele. Sabe, por que nós nos reunimos nesse lugar? Por que nós oramos? Por que nós lemos a palavra? Por que nós cantamos louvores? Isso precisa ser muito mais do que uma prática religiosa. Não é, eu vou no culto de domingo porque virou uma tradição, eu tenho que ir lá. Não, a gente tem que parar com isso. Quando a gente vem nesse ambiente, quando eu sento numa cadeira como essa, quando eu me submeto a adorar o Senhor através de uma canção, quando eu ouço uma palavra, quando eu ouço um testemunho, eu preciso entender que tanto esse ambiente, ou que seja aqui ou em qualquer outro lugar, ele é um ambiente que constrói um relacionamento de intimidade entre eu e Deus, quando isso é feito de maneira intencional, de maneira pensada. Esse ambiente de intimidade, de comunhão entre eu e Deus, vai revelando uma direção dele para a minha vida. Então a grande verdade é que se nós não estivermos em comunhão com Deus, se nós não estivermos conectados em sua palavra, nós somos como quem anda no escuro. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, Senhor. Você já experimentou algum momento da vida, parece que você está meio perdido? Em algum momento da vida parece que você não sabe para onde ir, não sabe o que fazer, não sabe dar respostas às interrogações que aparecem na mente. A grande verdade é que quanto mais intimidade com Deus, com a sua palavra e com o seu Espírito eu tenho, mais clareza para o meu caminho eu tenho. A gente acha e a gente aprendeu que a oração é o meio pelo qual eu alcanço de Deus as minhas vontades. E isso não é uma verdade. A oração é o meio pelo qual Deus alcança de mim o que Ele quer. A oração não tem a ver com isso, sabe? O que a gente precisa entender é que uma vez que eu estou caminhando na direção da vontade de Deus, as bênçãos me alcançarão. Gente, não existe, desculpa se eu estou frustrando alguém, não existe uma oração, para Deus dar um carro, para Deus dar uma casa, para Deus entregar a chave. Tem gente que faz umas coisas dessa por aí, mas isso não é bíblico. Não, Deus não faz esse tipo de coisa. Agora, o que a Bíblia nos diz é que quando nós estamos caminhando na direção de Deus, as bênçãos nos seguirão. Olha o que diz Deuteronômio 28, versículo 2 ao 6. Olha o que diz essa palavra. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Quantas vezes nós estamos correndo atrás da bênção? Quantas vezes nós estamos perdendo a nossa vida, correndo atrás de dinheiro, correndo atrás de sonhos, correndo atrás daquilo. Eu não estou dizendo que você não tem que trabalhar, não estou dizendo que você não tem que ter suas ambições pessoais, não estou dizendo que você não tem que viver. Entenda isso. Mas a vida não é sobre isso.
Porque essas coisas Deus entrega, porque essas coisas Deus nos dá, porque essas coisas são bênçãos de Deus, e bênçãos de Deus não conseguem ser alcançadas por esforço humano. A prosperidade é um dom de Deus. Todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Aí você fala assim: mas tem muita gente que não é da igreja, que não conhece a Deus e que está lá prosperando. Depende do que você entende sobre prosperidade. Dinheiro não é prosperidade. Prosperidade é plenitude de vida. É quando tudo na minha vida vai bem. Do que adianta ter dinheiro e a minha família não está bem? Do que adianta ter dinheiro e está em depressão? Do que adianta ter dinheiro e está com enfermidade incurável? A grande verdade é que a plenitude de Deus é quando eu tenho uma vida em equilíbrio, andando em uma mesma direção. É quando eu experimento o cuidar de Deus em cada área, em cada etapa da minha vida. Quantos não querem viver isso? Quantos não querem ver Deus em cada área da sua vida, te abençoando, cuidando de tudo? E aí então é tempo de descansar. Nós estamos num ativismo, numa loucura, e que nós nos esquecemos do propósito pelo qual nós fomos criados. Precisamos descansar no Senhor, precisamos sim fazer o que temos que fazer, mas não colocar isso como prioridade na nossa vida. Nós precisamos ter Deus no centro das nossas vidas. Essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Quando? Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Aí ele continua dizendo: bendito será na cidade, bendito será no campo, bendito o fruto do seu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, e a cria das tuas vacas, das tuas ovelhas, bendito o teu cesto, bendita a tua amassadeira, bendito será aonde entrares, e bendito será aonde saíres. O que é isso aqui? Plenitude. Ele está falando assim, é bênção de todos os lados, é bênção de todos os lugares. Então deixa eu te dizer uma coisa: estar perto de Deus, buscar a direção de Deus, participar de uma igreja, fazer parte de uma família que busca a Deus, fazer parte de um culto aonde nós entronizamos, adoramos a Deus, isso faz com que tenhamos clareza para qual caminho devemos ir. Mais do que isso, faz com que estejamos aptos para receber as bênçãos que Deus já preparou para mim e para você. Quantos querem viver uma vida de plenitude? Então nós precisamos buscar a vontade de Deus. A palavra nos traz consciência, e a oração nos dá sabedoria e autoridade. Então quando nós buscamos a Deus, nós lemos a sua palavra, e a sua palavra nos traz consciência. Essa consciência nos dá direção, essa consciência nos dá sabedoria, essa consciência nos faz ser pessoas melhores, e a oração nos dá a autoridade para que possamos cumprir aquilo que precisamos cumprir. Essa autoridade, ela vem da parte de Deus. Como viver uma vida então de propósito? Cara, quando eu leio a palavra de Deus, eu tenho clareza para o caminho que eu preciso ir. E quando eu busco a Deus em oração, eu tenho autoridade para viver aquilo que Ele chamou para viver. Quantos de nós, às vezes, até sabemos o que é certo a fazer, e a gente não consegue fazer? Sabemos o caminho que devemos ir, mas não conseguimos. Quantas pessoas que já vieram até mim: pastor, vou ficar na igreja, Deus me chamou, eu tenho chamado Deus na minha vida, eu vou ficar nesse lugar. Aí passa pouco tempo, ele simplesmente desaparece. A gente tenta, corre, liga, a pessoa some. Por que isso acontece? Porque às vezes está tentando fazer na força do seu próprio braço. A verdade é que nós precisamos de uma vida de intimidade com o Senhor. Quando nós entendemos esse processo, nós vamos começar a entender que nesse cenário, esse cenário que nós estamos construindo, eu começo a internalizar o meu propósito. Quanto mais eu leio a palavra, quanto mais eu ouço ministrações espirituais, quanto mais eu oro, quanto mais eu estou em ambientes proféticos, mais eu começo a internalizar o meu propósito. Crescer em Deus, crescer em comunhão e crescer em serviço. Repita comigo: crescer em Deus, crescer em comunhão e crescer em serviço. Sabe, não adianta eu te falar isso aqui, porque na verdade isso precisa estar dentro de você. É por isso que nós temos que estar com os nossos corações abertos ao nos relacionarmos com Deus. Qual é o nosso propósito? O nosso propósito em primeiro lugar é crescer em Deus. Quando nós crescemos em Deus, nós temos clareza. Em segundo lugar, nós precisamos crescer em comunhão, crescer em uns aos outros. Em terceiro lugar, nós precisamos crescer em serviço, em ministério, na evangelização. Olha só o quanto isso é importante. A igreja de Sardes, uma das 7 igrejas da Ásia, cujo qual Deus, através de uma revelação,
para João na ilha de Patmos, ele fala de 7 igrejas, e uma dessas igrejas é a igreja de Sardes. A igreja de Sardes era uma igreja, entre aspas, poderosa e que se achava viva. A igreja de Sardes era uma igreja que se achava que estava tudo bem, estava tudo lindo, era uma igreja fervorosa, era uma igreja que tinha recurso, era uma igreja que tinha gente, era uma igreja que achava que estava viva, mas estava, por diagnóstico de Deus, morta. Por que Deus olha para a igreja de Sardes e diz: tu pensa que está viva, mas está morta? Qual era a realidade dessa igreja? Morta porque era uma igreja que vivia sem propósitos. Com tudo isso que eu estou querendo dizer para vocês é que não adianta a gente se reunir nesse lugar. Não adianta a gente vir aqui cantar umas músicas bonitas, não adianta a gente vir aqui chorar, não adianta a gente vir aqui e depois que a gente sair daqui a nossa vida continuar do mesmo jeito. Nós precisamos entender que existe um propósito pelo qual nós somos plantados nesse lugar. E se a gente não fizer isso, ainda que pareça que estamos vivos, nós estamos mortos. O culto dessa igreja de Sardes parecia um culto avivado, mas era um culto vazio para Deus. A sua adoração era uma adoração superficial, o seu comprometimento com a obra do Senhor não era real. Sardes era uma igreja de obras incompletas diante de Deus e vivia apenas de aparência. Sabe, nos últimos dias Deus tem me chamado muito para um novo tempo. Eu tenho falado sobre isso aqui, para uma transição. Não dá mais para a gente viver indiferente, não dá mais para a gente viver como se o problema do mundo não tivesse nada a ver com a gente. Se nós conhecemos e acreditamos no Evangelho, nós precisamos entender que existe uma responsabilidade sobre nós. E todas as vezes que eu me levanto para fazer a vontade de Deus, eu sou abraçado por Ele, cuidado por Ele, fortificado, fortalecido por Ele. E todas as vezes que eu me envolvo com a dor do mundo, Ele se envolve com a minha dor. Ele faz por mim o que ninguém pode fazer. Olha só, primeiro o Senhor se apresentou à igreja de Sardes dizendo que Ele é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, está lá em Apocalipse 3:1. O número 7 na linguagem simbólica de Apocalipse indica uma completude, uma plenitude. O que Deus está querendo dizer? Deus, Ele não chegou aqui através de Jesus, Ele não chegou simplesmente para expor a igreja de Sardes. Ele está dizendo o seguinte: eu sou o único que posso reviver essa igreja que está morta. Sabe, a gente precisa entender uma coisa: se nós queremos viver uma transição na nossa vida, Jesus está pronto para fazer algo novo sobre nós. Jesus está pronto para te abençoar como nunca te abençoou ministerialmente. Jesus está pronto para te fortalecer. Jesus está pronto para te equipar. Jesus está pronto para te levantar, e é exatamente isso que precisa estar nos nossos corações. Deus está nos chamando para uma vida de propósito, para uma vida intencional. A nossa maneira de ser e viver em Cristo pode transformar e influenciar positivamente a vida de outras pessoas. A pergunta é: as pessoas que estão próximas de nós, as pessoas que fazem parte da nossa família, as pessoas do nosso ciclo de relacionamento, as pessoas da nossa amizade, as pessoas que trabalham conosco, que estudam conosco, as pessoas que fazem parte da igreja que nós fazemos parte, essas pessoas, a partir de mim, a partir da minha vida e a partir dos meus comportamentos, essas pessoas se aproximarão de Deus e dos seus propósitos, ou essa pessoa se distanciará de Deus e dos seus propósitos? Nós precisamos entender que isso também é uma responsabilidade nossa como igreja. A nossa maneira de viver, a nossa maneira de ser em Cristo pode transformar e influenciar positivamente a vida de outras pessoas. Existe uma frase que ela diz o seguinte, ela não está 100% certa, mas ela tem um pouco de sentido. Ela diz o seguinte: pregue o evangelho o tempo todo, se necessário, use palavras. O que essa frase está querendo dizer? Essa frase está querendo dizer que a nossa vida, independente do que eu digo, independente de bater no peito, a minha vida ela precisa
ser uma influência positiva para a vida de alguém. É para isso que o Espírito Santo tem nos chamado nos últimos dias. Nós vivemos na era da influência, as redes sociais, os digitais influencers, né? Essas pessoas, porque de fato foi para isso que nós somos chamados. Agora a grande verdade é que nós estamos perdendo espaço para outras pessoas que estão influenciando negativamente a nossa geração. Quando eu digo isso, eu não estou dizendo que a gente tem que ir para as redes sociais, ir para a internet, e que bom que se você tivesse chamado, vai. Mas eu estou dizendo do nosso dia a dia, eu estou dizendo na nossa casa, eu estou dizendo no partir do pão, num café da manhã. É porque é exatamente isso que o Espírito Santo tem ministrado no meu coração, e é para isso que Ele tem me chamado, para que eu seja o maior influenciador e incentivador dos meus filhos, da minha esposa, da minha família. E a partir daí que eu possa fazer isso na vida dos meus amigos, que a partir daí as pessoas que eu possa conhecer possam entender que existe uma vida diferente que ele possa viver, que existe uma vida de Deus para que ele possa viver, e não precisa forçar, não precisa ser chato, não precisa bater no peito e dizer sou homem de Deus, sou mulher de Deus. Não, a gente só precisa viver de acordo com o que Deus quer que a gente viva. A gente precisa entender que o Espírito Santo quer nos usar de maneira sábia para transformar vidas, e Ele sabe fazer isso. Alguns estão dizendo que esse ataque, né, a Israel é um cumprimento de uma palavra profética que mostra que a volta de Jesus está muito próxima. Pode ser que sim, pode ser que não, pode ser que seja mais um ataque e outras coisas que virão. Nenhum de nós temos capacidade nem teológica e nem de revelação profética para dizer quando vai ser o fim. Mas a grande verdade é que acontecimentos como esses precisam nos despertar. Fique de pé comigo, por favor. Sabe, eu tenho falado sobre isso, não dá para nós sermos indiferentes com os acontecimentos. Parece que tudo se tornou muito normal e muito natural. Eu não estou dizendo que a gente nem pode fazer isso. Eu vou lá para Israel, eu vou lutar essa guerra, Não é sobre isso que eu estou falando. Mas eu quero dizer que no mundo espiritual acontecem coisas exatamente semelhantes àquela, e muitas das vezes nós estamos de braço cruzado. Muitas das vezes nós não estamos, de fato, vivendo a vida que Deus nos chamou para viver. Eu não estou chamando você para abrir mão de tudo e, como eu já disse, ir para uma ilha e ser escravo e viver nessa ilha. Não, eu não estou dizendo que você não tem que curtir sua vida, não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que no meio de tudo que a gente vive, existem algumas coisas que nós podemos fazer. Existe algo a mais que você pode fazer. E toda essa palavra de hoje, essa oração final, é para que o Espírito Santo revele a você o a mais que você pode fazer. Cada um de nós que estamos aqui, nós podemos fazer algo a mais. Qual passo que nós podemos dar na direção de Deus? Nessa intencionalidade, nessa vida com propósito. Sabe, o que nós teremos para contar? Eu li uma frase essa semana que me fez pensar muito. Essa frase dizia: as únicas pessoas que lembrarão que você trabalhou todo dia até mais tarde serão seus filhos. Ninguém mais vai lembrar disso. O fornecedor não vai lembrar, o cliente não vai lembrar, o patrão não vai lembrar, seus filhos vão lembrar. Caraca, meu pai trabalhava todo dia até mais tarde. Deixa eu te desafiar algo então. Pegue um dia da semana, senta com seus filhos, olhe nos olhos dele e diga: meu filho, eu te amo, você é muito especial e muito importante para mim. Abrace seus filhos, ore com seus filhos. Pega um dia na semana, pega um amigo, alguém que está no dia a dia. E às vezes a gente, com as amizades do dia a dia, a gente se esquece de olhar e falar: eu te agradeço pela sua amizade, eu te agradeço por aquele conselho daquele dia, eu te agradeço porque você estava ao meu lado naquele momento difícil. E a gente começa então a entender que nós temos algo a mais que nós podemos fazer, no sentido de influenciar positivamente as outras pessoas. O apelo para essa noite não é: abandone tudo e seja um missionário na África, abandone tudo e vá para Israel. Não, o apelo de hoje não é esse. O apelo de hoje é: qual passo que você pode dar para Deus? Qual passo você pode dar na direção de alguém hoje? Qual é o pouco que você pode fazer que se representará em muito na vida de alguém? Talvez tenha alguém que hoje precise de uma palavra sua.
Talvez tenha alguém que hoje precise de um abraço seu. Sabia que tem momentos na vida da gente que uma palavra muda tudo? Tem momentos na vida da gente, só da gente saber que alguém se importa com a gente já resolve o problema. Você não precisa nem de muita coisa. Não dá para ficarmos calados. Não dá para sermos indiferentes. Não dá para achar que a vida é só eu e... Nós estamos edificando uma comunidade que vive uma vida de propósito. Esse é tempo de crescermos em Deus. Então não saia da sua casa para vir aqui só para fazer network. É importante. Mas venha a esse lugar para crescer em Deus. Que nos louvores você se entregue e diga: Senhor, eu quero crescer em Ti, eu quero aprender mais de Ti. Que durante a palavra você diga: Senhor, eu quero mais de Ti, eu quero aprender, eu quero me tornar mais parecido contigo, eu quero crescer em Ti. E que esse crescimento em Deus nos leve a crescer em comunhão. Que esse crescimento em Deus nos faça amar os nossos irmãos, a respeitar as diferenças, a entender que o irmão talvez não é tudo aquilo que eu imaginava, mas ele continua sendo meu irmão, e por ser meu irmão isso é o suficiente. Esses dias eu vi uma imagem que me chamou muita atenção. Era uma enchente e um irmão carregando o outro irmão nas costas, no meio de uma enchente, e eram duas crianças, e estava escrito embaixo assim: não é pesado, é meu irmão. Porque quando é irmão não é pesado. Quando é irmão a gente se esforça um pouco mais, não é sacrifício. Mas esse sentimento só pode vir de um pai que ensina esse amor aos seus filhos, e que a gente cresça em comunhão. E aí quando a gente cresce em Deus, que a gente cresce em comunhão, e que a gente começa a amar uns aos outros, a cuidar uns dos outros, a servir uns aos outros, nós começamos a entender que além dessa comunhão, existe um serviço que precisa ser prestado. E eu sou servo desse reino celestial. Qual é o serviço? Existem pessoas que precisam ouvir sobre isso que nós estamos vivendo aqui. Se esse é um ambiente tão maravilhoso, eu preciso trazer outras pessoas para fazer parte desse ambiente. Isso aqui não pode ser uma superficialidade, isso precisa ser uma verdade. O mundo não cai mais nessa historinha que a gente conta. Se as pessoas entrarem aqui e não enxergarem Jesus em nós, se não enxergarem que amamos uns aos outros, se não enxergarem que estamos vivendo e aprendendo e crescendo em Deus, muito provavelmente eles entrarão e sairão. Mas quem entrar nesse lugar e enxergar que nós estamos vivendo um processo de crescimento e transformação em Deus, em comunhão, essas pessoas desejarão ficar aqui. Nenhum de vocês foram convidados, chamados e falaram assim: vamos lá para a igreja, vamos ficar lá, pelo menos não por mim. Todos vocês que estão aqui porque de alguma maneira conseguiram enxergar algo da parte de Deus nesse lugar. Agora deixa eu contar um segredo para vocês. Não podemos deixar com que esse grupo aqui se torne um grupo fechado, familiarizado. Tá tão legal agora, é um grupo de 50, 60 pessoas, a gente se conhece, o louvor já está ficando legal, as coisas. Não pode ser. Essa porta tem que estar aberta. Sempre tem que ter uma cadeira vazia, a gente olhar para essa cadeira vazia e dizer: tem alguém que precisa sentar nessa cadeira. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? E por favor, não esperem isso apenas de mim, porque não é assim que funciona. Nós somos irmãos, todos iguais. Eu só tenho uma responsabilidade um pouco maior de cuidar como pastor da igreja, mas o chamado nosso é igual. Deus tem chamado todos nós para viver a diferença. Uma vida com propósito. Eu quero acreditar que hoje o Espírito Santo está mudando algumas coisas de lugar, mudando algumas prioridades de lugar. Só Ele pode fazer isso. Eu não consigo. Essa palavra que eu preguei, ela não tem poder de transformar a sua vida, a não ser que você abra o seu coração e diga: eu quero isso para a minha vida, eu quero viver isso, eu quero fazer parte dessa família, eu quero crescer em Deus, eu quero crescer em comunhão, e eu quero crescer em serviço. Feche seus olhos, vamos orar, vamos falar com Deus. Estou no meu jardim, tranquei
a porta e abri meu coração.